Bom, vamos dar continuidade então às nossas aulas de modelos lineares com múltiplas variáveis preditoras. No caso dessa aula especificamente, nós vamos falar de várias preditoras que têm a característica de serem contínuas. Para isso, nós vamos usar um conjunto de dados simulados, onde nós temos a variável y em função das preditoras x, z e w. A primeira coisa que a gente deve fazer é uma análise exploratória dessas variáveis. Então, se a gente olhar, por exemplo, esse painel superior, nós vamos perceber que a variável x e z elas têm uma relação com y que parece não ser linear. Então, a gente tem um grau de curvatura associado a essa relação. Existem vários caminhos que podem ser tomados para resolver problemas como esse de não linearidade, que é uma das premissas dos modelos lineares. É possível corrigir essa falta de linearidade com, por exemplo, uma transformação dos dados. Um caminho também possível é usar polinômios. Então, os polinômios, aqui só alguns casos de polinômios de segundo grau, eles dão conta de diferentes graus de curvatura na relação que existe entre a variável preditora e a resposta. Aqui no caso só polinômios de segundo grau, e vocês podem perceber que, dependendo da escala e do tipo de polinômio, a gente tem então as curvaturas de alguma forma contempladas na relação entre duas variáveis. No nosso caso, por exemplo, a gente teria algo muito similar a esse polinômio que está aqui. E o polinômio tem uma vantagem. Os modelos lineares, eles contemplam os polinômios. Ou seja, quando você está tratando variáveis e usando polinômios, você não precisa sair do escopo dos modelos lineares. Então, um polinômio nada mais é do que você criar mais uma nova variável, que é, por exemplo, nesse caso, a variável original elevada ao quadrado. Então você inclui mais uma nova variável e essa nova variável ela vai ajudar a dar conta dessa curvatura. E essa nova variável nada mais é do que a variável original elevada ao quadrado, por exemplo. E nós vamos mostrar em outras aulas alguns outros caminhos para dar conta de não linearidade na relação entre a preditora e a resposta. Bom, tendo diagnosticado a não linearidade e tomado uma decisão para poder contemplar essa não linearidade dentro do modelo, uma outra coisa que deve se tomar em consideração é a correlação entre as variáveis. Então, essa correlação com a variável resposta, que está aqui representada por esses painéis superiores, ou seja, então a variável y tem uma correlação com x da ordem de 0,83, essa covariação que existe entre preditoras e resposta, ela é desejável. Afinal, é isso que nós estamos buscando quando nós construímos nosso modelo. A gente quer saber o quanto que a variável resposta covaria junto com a variável preditora. Então, quanto que a variável resposta varia junto com a variável preditora. Então, isso aqui é algo desejável, valores altos com essa covariação, aqui representada pela correlação. Entretanto, quando a gente tem correlações muito altas entre as variáveis preditoras, como é o caso aqui com o x e o z, isso pode trazer problemas na interpretação dos nossos modelos e na estimação dos parâmetros do modelo. O que essa correlação significa para nós? Ela nos dá uma indicação de que talvez a variável x e a variável z estejam explicando a mesma porção da variação de y. E se isso de fato acontece, ou seja, se ambas explicam
a mesma porção da variação em y, o nosso modelo terá problemas tanto na estimativa dos parâmetros quanto na sua simplificação. Por exemplo, se você simplificar um modelo que tem essas duas variáveis, você pode dizer que só a variável x é importante ou só a variável z é importante. Então, dependendo de qual variável você coloca primeiro no modelo ou que você tira primeiro do modelo, dependendo do tipo de simplificação que se faz no modelo, e você pode chegar a conclusões muito diferentes a partir do mesmo conjunto de informação. Como nós tratamos esse problema? Então, tendo diagnosticado uma alta correlação entre variáveis preditoras, o que deve ser feito é calcular algum índice que indica se essas variáveis têm ou não colinearidades. Por quê? Porque, apesar de você ter diagnosticado uma correlação forte entre as variáveis preditoras, essa correlação ela não necessariamente indica colinearidade. Duas variáveis podem ser muito correlacionadas e, mesmo assim, explicar porções diferentes na variável resposta. Então, por isso, é necessário calcular um índice que indique a colinearidade. Aqui tem um dos índices que são usados, é o fator de inflação da variância, e esse índice está relacionado com um coeficiente de correlação, em que você calcula esse coeficiente a partir de um modelo linear, onde você tem a variável para a qual você quer calcular a colinearidade, ou seja, uma das suas variáveis preditoras, em função de todas as outras preditoras que você tem no seu modelo. Então, para cada uma das variáveis preditoras, você vai fazer esse modelo e esse R quadrado está indicando o quanto que você tem de variação nessa variável preditora em função das outras variáveis preditoras do modelo. Então, com esse valor em mãos, você calcula o índice, o fator de inflação, e se esse índice tem valores próximos a 1, você não tem problema de colinearidade. Quando você tem um índice por volta de 4, você já tem uma grande porção da variação que é explicada por outras variáveis. Se você tem índices que estão com valores próximos a 10, você já tem um problema sério de colinearidade. Então, nesse caso, com valores próximos a 10, você já tem por volta de 90% da variação compartilhada, a variação explicada é compartilhada pelas outras variáveis. Então, aqui nós estamos calculando o índice de inflação, o fator de inflação. Esse aqui é o modelo contendo todas as variáveis preditoras em função de y, e esse aqui é a função que calcula o fator de inflação. Aqui nós temos o resultado desse cálculo. Então, nós percebemos que x e z têm alta colinearidade, ou seja, existem outras variáveis preditoras que estão explicando porções grandes em conjunto com ela da variação da variável resposta. E no caso do W, nós não temos problemas de colinearidade. Se a gente retirar do modelo ou x ou z, que é o que foi feito nesse código que está aqui, e nesse código, aqui foi tirado o x, aqui foi retirado o z do modelo, a gente percebe que, no caso, em ambos os casos, as variáveis que são retidas, x e w, ou z e w, não têm colinearidade. Então, um dos caminhos que pode ser tomado após o diagnóstico dessa colinearidade é a retirada das variáveis colineares, de uma das variáveis que é colinear. Então, você retém apenas uma delas e retira a outra, ou as outras, né? Então, quando você pode ter colinearidade entre mais do que duas variáveis. E um outro caminho que pode ser tomado é reduzir as dimensões das variáveis colineares, ou seja, pegar toda
as variáveis que são colineares no modelo e reduzir essas variáveis usando, por exemplo, componentes principais. Então, o PCA ele reduz as dimensões da variação, ou seja, pega as variáveis e constrói novas variáveis, sendo que os primeiros componentes têm grande parte da variação associada a essas variáveis que estão ali, e você pode pegar vários componentes principais dessa análise para incluir no seu modelo. Então, a vantagem dos componentes principais é que eles são ortogonais. Então, cada uma das dimensões dessa análise de PCA, elas são independentes uma das outras. Então, essa ortogonalidade entre os componentes permite com que você inclua vários desses componentes na sua análise, porque elas não têm colinearidade entre elas. Pois bem, mas vamos supor que a gente não tenha feito isso para os nossos dados e a gente está compondo um modelo com todas as variáveis preditoras, mais um termo quadrático para dar conta da falta de linearidade de x com relação a y, e um termo quadrático de z para também dar conta da curvatura que foi diagnosticada na relação com y. Além disso, nós vamos incluir no modelo a interação de x com z, de x com w, de z com w, ou seja, todas as possibilidades de interações duplas. E também a interação tripla entre x, z e w. Ou seja, nós estamos construindo um modelo cheio que tem todas as interações possíveis entre essas três variáveis e dois termos quadráticos por conta do diagnóstico da falta de linearidade dessas duas variáveis preditoras com relação à resposta. Esse aqui é o resumo do modelo. Então, essa aqui é a fórmula que foi usada para construir esse modelo. Então, y em função de x mais w mais z mais o x ao quadrado mais o z ao quadrado mais x, interação de x com w, a interação de x com z, a interação de z com w e mais a interação x, w e z. Essa notação aqui no R é para a gente isolar essa operação que está aqui. Então, como a estrutura dos modelos é uma fórmula, qualquer coisa que você coloque dentro dessa fórmula vai ser usada como sendo fórmulas de modelo. Então, para você isolar uma operação algébrica dentro das fórmulas dos modelos, é importante colocar essa função que isola essa operação que está aqui dentro, para você garantir que de fato o que está sendo feito aqui é x elevado ao quadrado. Né? Percebam que a gente não está fazendo uma soma algébrica nesse caso. Então, por isso, é necessário, quando você faz uma operação como essa potência, você isolar essa operação dentro da fórmula do modelo. Bom, nós já olhamos várias vezes esses resumos de modelo. Aqui nós temos a distribuição dos quartis, dos resíduos e os coeficientes que foram estimados. Que coeficientes foram estimados? Um coeficiente do intercepto e a inclinação associada a cada uma das minhas variáveis preditoras. Além disso, um coeficiente associado ao termo quadrático em x, ao termo quadrático de z e as interações. Então, para cada um dos termos aqui, eu tenho um coeficiente estimado, lembrando que isso acontece porque a variável é contínua. Se fosse uma variável categórica, a gente teria o número de categorias menos um termos que seriam
estimados no modelo. Nós temos aqui, então, esse resumo e vamos simplificar esse modelo. Nós temos um modelo bastante complexo, com muitas interações, e nós gostaríamos de ter um modelo mais simples para ser interpretado. Então, a primeira coisa é decidir qual o termo que a gente vai tirar para simplificar. Então, nós vamos tirar os termos um a um e qual termo que a gente inicia essa simplificação. O mais complexo. Então, os mais complexos aqui são as interações, a interação tripla. Bom, então a primeira coisa é comparar esse modelo que tem a interação tripla com o modelo que não tem essa interação tripla. E esse valor aqui, dessa tabela de ANOVA, está nos dizendo o quê? Que esses modelos, eles não explicam coisas muito diferentes, né? Então, um modelo mais complexo não tem uma capacidade de explicar melhor os nossos dados. Então, não tem um ajuste muito melhor do que o modelo mais simples. E nesse caso, a gente usando o princípio da parcimônia, nós retemos um modelo que é mais simples e eliminamos aquele termo que é o termo aqui no caso da interação tripla. Bom, feito isso, a gente avalia o modelo retido. Então a gente pega o modelo retido e olha o sumário desse modelo. E continuamos a simplificação buscando entre os termos aqui mais complexos aquele que não tem significância nesses testes aqui que são apresentados a partir da estimativa e do erro padrão dessa estimativa. Então, esse t-valor, que é a divisão desse valor por esse valor. Então, nesse caso aqui e nesse caso, mas a gente nunca retira vários termos ao mesmo tempo, a gente sempre retira um termo de cada vez. Então, vamos fazer aqui a retirada desse termo, e depois desse termo, e depois desse termo, para ver como o modelo se comporta. Então, no caso, tirando o W e Z, a interação entre W e Z, nós temos nessa comparação um P muito alto. Então a gente retém de novo o modelo que é mais simples, né? Então a gente retiraria esse termo. Agora vamos, antes disso, retirar o outro termo de interação dupla, que é o X e o Z. Se a gente tira esse termo também e compara, a gente vê que o modelo também mais complexo não explica muito mais variação do que o modelo mais simples, indicando que a gente deveria reter o modelo mais simples. E no caso da outra interação dupla, a gente tem um resultado diferente. Nesse caso, o modelo mais complexo sim explica muito mais da variação dos nossos dados. Olha a diferença que existe nas somas quadráticas dos resíduos. Então, nesse caso, nós retemos o modelo mais complexo. A gente continua simplificando e chegamos nesse modelo aqui, onde a gente só tem uma interação, a interação dupla entre x e w, e temos mais alguns termos aqui. Esse termo a gente já tirou, percebeu que o modelo pede a permanência desse termo de interação dupla, mas a gente tem aqui um termo também que é o termo quadrático de z, que tem alguma indicação de que talvez ele não seja significativo, não seja importante para o nosso modelo. Então vamos tirar esse termo também. Parece que não está ajudando muito esse termo que é complexo. Então vamos reter o modelo mais simples, sem esse termo. E avalia o modelo retido, novamente. Nós temos aqui esse termo quadrático. Se a gente retirar esse termo quadrático, o modelo vai gritar, vai dizer, olha, esse termo é importante. Mas temos esse termo aqui, que é o termo da variável z, isoladamente,
como o Z não está contemplado em mais nenhum outro termo ou interação, a gente pode tentar retirar esse termo do nosso modelo e ver o que acontece. E a gente vai lá e tira o Z e o modelo diz, olha, pode tirar. Né? Então, esses modelos não são muito diferentes, então retenha o modelo mais simples. Esse aqui é um modelo onde nós temos todos os termos significativos, e se você tentar retirar qualquer um deles na comparação, você vai ter que o modelo mais complexo é o modelo que explica melhor a variação dos seus dados, então esse aqui seria o modelo que a gente reteria para fazer a interpretação. A gente continua simplificando esse modelo para garantir que, de fato, né, qualquer termo que você retire desse modelo, a comparação ela vai te dizer para reter o modelo mais complexo. Então, no final das contas, você percebe que não tem mais termo que deve ser retirado do modelo, porque o modelo já está simplificado ao máximo com relação ao conjunto de variáveis que você tem. Então, para o nosso caso, esse é o modelo mínimo adequado, o modelo que retém a variável x, a variável w, o termo quadrático em x e a interação entre x e w. Tendo chegado ao modelo mínimo adequado, o passo seguinte é fazer o diagnóstico desse modelo que foi retido. Então eu não vou falar sobre esses gráficos aqui, porque nós já falamos sobre esses gráficos e o diagnóstico dos modelos lineares. É a mesma coisa aqui no caso. Então tem que olhar a distribuição desses resíduos em relação à escala que você tem dos valores preditos pelo modelo, que é esse caso aqui, né? Olhar para ver se de fato os resíduos têm uma distribuição normal, que é esse gráfico aqui, e nesse gráfico a gente vê se não tem nenhum valor que é influente na estimativa dos parâmetros do modelo. Um valor isoladamente, né? Então, valores que estão nessas faixas aqui de limite, entre 0,5 e 1, que seria os limites dos valores da distância de Cook, se tiver nessa faixa, indica que aquele dado é muito influente para estimar os parâmetros do modelo. Ou seja, se você retira essa observação, os coeficientes que são estimados são muito diferentes do que foi estimado no modelo que você tem com todo o conjunto de dados. Então, esses são os gráficos básicos diagnósticos de modelos lineares. Então, nosso modelo estimou esses parâmetros. Se a gente construir a equação que define esse modelo, que está aqui composta, a gente pode fazer a predição do que o modelo prevê de valores. Então, ele prevê valores com essa equação. Se você pegar a variável x, incluir aqui, a variável w, incluir aqui, o x elevado ao quadrado aqui, e multiplicar o x pelo w e por esse coeficiente. Se você fizer isso, você tem a predição do modelo, que é a esperança do modelo para esses valores que você colocou aqui. Então, isso aqui é o modelo na forma como a gente estimou a partir dos nossos dados. O que gerou esses dados? Então, eu falei para vocês no começo de que esses dados haviam sido gerados e eu gerei esses dados utilizando essas linhas de comando no R. Então, eu criei uma variável x de uma distribuição uniforme. São 50 valores, então a minha amostra tinha 50 observações. E no caso do x, essas observações eram uma distribuição uniforme que vai de 1 a 100. Então a distribuição uniforme é você pegar valores aleatoriamente e cada valor tem a mesma probabilidade de ser sorteado
dentro de um certo intervalo. Então, o nosso intervalo aqui é de 1 a 100. Eu peguei 50 valores de 1 a 100 ao acaso. Para o W, foi a mesma coisa. Então, tirei valores de uma distribuição uniforme, 50 valores também, só que no caso do W, o intervalo é de 0 a 10. E o Z? Bom, não sei se vocês lembram, mas o Z tinha uma alta colinearidade com o X. E por que isso? Porque eu criei o Z a partir do X. Então, o Z nada mais é do que o X dividido por 10. Ou seja, é a mesma variável, só que transformada. Então, ela só está numa escala diferente. E para não ficar, para não ser a mesma variável, né, só transformada, eu incluí um ruído. O que é esse ruído? É simplesmente eu peguei valores de uma distribuição normal, que tem média 0 e desvio padrão 1, uma normal padronizada. Então são 50 valores dessa distribuição normal. Isso aqui é a função no R que retira valores aleatórios, random, de uma distribuição normal. Aqui é o random de uma distribuição uniforme. Pois bem, então criei essas três variáveis e depois eu incluí essas variáveis nessa equação. Então isso aqui é o intercepto da nossa população de valores, né? Isso aqui é a população estatística. Isso aqui é o coeficiente associado ao x. Esse é o coeficiente associado ao termo quadrático de x. Isso aqui é o coeficiente associado ao W e esse é o coeficiente associado à interação x e w. E além disso, eu incluí um ruído nesses dados, ou seja, os nossos dados eles têm um resíduo também. Esse aqui é o resíduo que foi colocado nos nossos dados. Tá? Então, o nosso resíduo ele tem um desvio padrão de 10. Se a gente comparar esses valores com o que foi estimado pelo nosso modelo, então nós temos um intercepto aqui que não tem uma boa estimativa, no final das contas ele está bem diferente do que é o intercepto na população, mas as outras estimativas estão bastante razoáveis, né? Então o X estimado foi de menos 1,6, o X da população é menos 2, o W estimado é de menos 5,1, o W é de menos, da população é de menos 4,2, o termo quadrático de x estimado foi de 0,50, ele é 0,50 na população também, e a interação está ali por volta de 3, e na população é 3 também. Tá, então isso é o que gerou os dados e a gente está chegando próximo da população. Então a gente sempre quer fazer essa inferência, né? A gente quer falar sobre a população a partir de uma amostra dessa população. Então a nossa população é isso. E a partir da nossa amostra a gente estimou esses valores aqui. Tudo bem? Então chegamos lá pertinho. Que bom, né? Então funciona. A gente tem aqui uma amostra de 50 valores e com 50 valores representativos do nosso universo a gente consegue chegar numa relação que é complexa como essa aqui, né? Que foi estabelecida para a nossa população, a gente consegue ir lá e estimar bem os parâmetros dessa relação. Bom, uma relação complexa e um gráfico difícil de ser feito, ou seja, se você quer fazer uma representação dos dados ou do modelo, neste caso específico, a gente tem duas variáveis preditoras e uma resposta, né? E
a gente tem a interação dessas duas variáveis e um termo quadrático que está relacionado com uma certa curvatura. Então, isso aqui é um gráfico em 3D, interativo. Então, essa aqui é a nossa variável x. Isso aqui seria o w, no nosso caso. E esse z aqui seria o y, tá? Então, essas legendas estão erradas, mas pensa que isso aqui é a resposta. Isso aqui é aquela variável w que a gente tem. Isso aqui é o x mesmo. Então, se a gente olhar o gráfico aqui, a gente vai ter exatamente a curvatura da relação de x com a resposta. Tá? Então, essa curvatura está relacionada a essa curvatura aqui. E essa torção que a gente tem nesse escorregador, então esse escorregador está relacionado com a curvatura da variável x com a resposta, e a profundidade com o w, e a torção que existe, ela está relacionada com a interação do x com o w. Tá bom? Então essa aqui é a representação do nosso modelo. Isso aqui é uma das possibilidades nesse caso. A gente falou um pouco sobre colinearidade e eu não me aprofundei muito sobre os problemas que a colinearidade pode trazer para os modelos. Um dos problemas é que no processo de simplificação do modelo, a gente pode reter modelos muito diferentes. Então, dependendo da forma como você faz a simplificação, e se você não verifica no modelo retido se de fato a ordem para chegar no modelo retido ou no modelo mínimo adequado, ela foi importante ou não, porque depende, você pode tirar uma interação dupla antes de outra interação dupla, e isso mudar um pouco as estimativas de todos os outros parâmetros do modelo. Então, o processo de simplificação, quando você tem várias variáveis que são colineares, percebam que aqui a gente só tinha duas variáveis que tinham colinearidade, era muito forte, mas eram só duas, e em muitos casos a gente tem colinearidade entre várias preditoras. E se você tem essa colinearidade entre várias preditoras, então os termos que são retirados e a ordem que eles são retirados, isso pode afetar muito a estimativa dos parâmetros do modelo. E também a comparação dos modelos simplificados. Então, quando você vai simplificando, tirou uma, ao invés de tirar outra interação, por exemplo, o modelo pode ir para caminhos distintos. Então, você chega em modelos muito diferentes com estimativas de coeficientes que podem ser muito diferentes também. Então, precisa tomar um pouco de cuidado com a colinearidade. Se não há colinearidade nos modelos, se a colinearidade é zero entre as variáveis preditoras, a simplificação do modelo é muito fácil, porque qualquer termo que você tirar, independente da ordem, os não significativos, a resposta vai ser a mesma e o modelo retido vai ser sempre o mesmo. Então não teria problema, porque sempre seria retido o mesmo modelo. Então seria facilmente replicável aquilo que você fez no processo de simplificação do modelo. Tudo bem? Algumas questões importantes que devem ser consideradas quando a gente tem modelos lineares com múltiplas preditoras. A primeira delas é que a gente não quer um modelo muito complexo, então entender bem o sistema, estudar o que já foi feito no sistema, para que a gente faça coleta de dados com variáveis que a gente sabe que são variáveis que são importantes naquele processo. Isso é um primeiro passo. Ver também, dentre essas variáveis, quais são as interações entre elas, que são interações plausíveis e que possam estar acontecendo, mesmo que você não tenha conhecimento prévio dessas interações, mas você sabe que elas podem existir, elas são interpretáveis, então definir quais são as interações que devem ser representadas no modelo cheio, isso é uma questão importante. Verificar se as variáveis preditoras têm relação linear com a variável resposta, então se existe de fato essa premissa da relação linear. Muitas vezes isso não existe, a gente viu aqui uma das soluções, que é você usar
polinômios. Então, termos quadráticos dão conta de certa não linearidade que exista nessa relação. Você precisa e deve também ver a correlação entre as preditoras para ver se existe algum sinal de colinearidade entre elas, e se há colinearidade é preciso fazer algumas decisões, ou pelo menos ficar bem atento quando se fizer a simplificação do modelo. Então, saber disso previamente pode ser importante na hora de você fazer simplificações ou retirar termos do modelo cheio. Mas, em geral, a gente não coloca variáveis que têm muita colinearidade juntas no modelo. Pensar também na complexidade do modelo. Então, muitas vezes a gente começa a pensar modelo, começa a pensar variáveis, e de repente a gente começa a ter a tendência a incluir muita coisa no modelo, que os sistemas são complexos, e essa complexidade deve ser contemplada. Nem sempre isso é um bom caminho. Então, modelos muito complexos, eles são difíceis de serem interpretados. Então, se você quer fazer uma interpretação do processo, como é o mecanismo que está por trás do seu sistema, muitas vezes não é interessante você ter modelos muito complexos. Por outro lado, se você quer, com o seu modelo, fazer boas predições, modelos complexos ajudam e melhoram essas predições do modelo. Então, assim, em alguns casos, a complexidade do modelo pode ser desejada ou não. Pois bem, era isso que eu tinha para dizer nessa aula. Nós temos atividades associadas aos modelos lineares múltiplos no nosso wiki, e até a próxima aula.